para vocês evidências e argumentos que podem comprovar a existência de Deus. E eu trouxe aqui 4 argumentos, né, que é o argumento filosófico, o argumento cosmológico, moral e o argumento biológico. São só esses? Não. Existem inúmeros argumentos em outras inúmeras ciências que podem provar a existência de Deus. Por exemplo, se você for para a física, você vai ver um negócio chamado produção e aniquilação de pares. É um bom estudo dentro da área da física que pode comprovar a existência de Deus. Números complexos, matemática, também é um bom assunto que pode embasar matematicamente a existência de Deus. Eu trouxe esses aqui porque são os mais usuais e os mais práticos que você pode utilizar no dia a dia para defender a fé através da razão. Depois nós estaremos vendo Deus e a problemática do mal e do sofrimento, né? Esse aqui é o tendão de Aquiles de muita gente, né? Se Deus é bom, se Deus tem todo o poder, e se Deus sabe de todas as coisas, por que eu sofro, né? Por que as crianças da África morrem de AIDS, né? Alguém se pergunta, alguém se faz o tempo todo essa indagação, né? Então eu acho muito importante responder isso, e eu apresentarei algumas concepções filosóficas e teológicas da origem do mal. Logo após nós estaremos estudando sobre a existência de Cristo, esse Cristo bíblico que a Bíblia cita e que aparece em muitos livros históricos, como Flávio José, Eusébio de Cesareia. Esse Cristo ele existiu de fato, e nós vamos ver por provas documentais e por provas científicas que Cristo ele realmente existiu, que Cristo não é uma fábula, ele é um personagem real que viveu sobre a face da terra. E por último, eu faria isso em último lugar, né? Mas já fiz iniciando a aula. Então vamos lá. Prosseguindo, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de fazer definições. Quem já assistiu a alguma aula comigo, em algum lugar, Escola Bíblica Dominical, o tempo todo definições. A pessoa pergunta assim, o que é isso? Aí a gente diz, eu sei, mas não sei dizer o que é, né? E eu gosto muito de trazer. Se acabou. Essa é a definição. E prosseguindo aqui. A palavra apologética, essa palavra grega, ela significa defesa verbal, né? Essa palavra grega, apologia, com essa influência de nome se orientando para a defesa verbal, ela foi utilizada em primeiro plano por Aristóteles, né? Em um discurso que ele faz, em um chamado discurso filosófico, e depois as pessoas pegaram esse nome apologia, meio que criaram um novo código, né, de escrita, e com o passar do tempo essa palavra chegou para nós, né, com todas as transliterações do idioma, chegou para nós como apologética. Apologética não é nada mais do que a defesa de alguma coisa, não é? E quando nós falamos de apologética cristã, por aí nós deduzimos que é o quê? Que é a defesa do cristianismo. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Deus é uma das pessoas centrais do cristianismo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Ficaram meio confusos agora, né? Deus é uma das pessoas centrais do cristianismo. Deus no cristianismo, ele é quem? Ele é Pai de Cristo, né? Deus Pai. Então Deus é a pessoa, é uma figura central do cristianismo. Assim como o Espírito Santo, ele é uma pessoa central também do cristianismo, né? Então por isso, nós precisamos saber defender com muita intrepidez a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Amém? Antes de nós continuarmos aqui a exposição, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e versículo 15. Esse é o texto áureo para a defesa da fé que há na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ver que saber defender a fé é também uma ordenança apostólica, né? É muito mais do que aquilo que a gente imagina.
1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Estou vendo alguém caçando aí, vou esperar. Vou esperar todos vocês, para a gente ler junto. Amém? Leamos a palavra de Deus, apenas o versículo 15 do capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor, qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha aí, uma recomendação apostólica para que a gente tenha recursos, e esses recursos e argumentos, eles deem respaldo à defesa da nossa fé na pessoa de Jesus. E por quê? E seguindo aqui, né, nós temos aqui uma segunda pergunta, né? Por que estudar apologética? Porque a apologética, ela é a área da teologia que vai se dedicar a responder o que nós chamamos de perguntas existenciais, né? Todo mundo passa por esse tipo de pergunta, né? Origem, de onde nós viemos, né? Identidade, quem nós somos? Propósito, por que estamos aqui? Quarto, moralidade, como devemos viver? E quinto, destino, para onde nós vamos, né? Então a apologética, ela é a área da teologia especializada nesse tipo de indagação, nesse tipo de estudo. A defesa da fé e o provimento de recursos e argumentos para que você saiba como defender a fé e como crer de forma racional na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. Amém? E seguindo aqui, nós temos quais as funções dessa área de estudo. A apologética, ela tem 4 funções. A primeira função é a da justificativa ou prova. Bora repetir? Justificativa ou prova, né? Falarei em seguida. Então, a primeira função da apologética é a justificativa ou prova. O que isso quer dizer? Que a apologética, ela vai lhe dar recursos e com esses recursos você vai poder justificar a sua fé na pessoa de Jesus. Aí tem gente que diz assim, olha, mas se eu preciso justificar, não é fé, né? Não, está errado. Você precisa ter recursos que sejam recursos lógicos. Porque se você for olhar para o mundo, Deus está em todas as coisas que existem. E você pode se utilizar desse conhecimento, sabendo que Deus está em todas as coisas, sabendo que Deus está em todas as ciências e defender a existência de Deus. Então, essa é a primeira função da apologética. Segunda função da apologética, defesa a ataques proferidos contra a fé. A primeira, justificativa ou prova. A segunda é defesa, é defender a fé. Por exemplo, a pessoa vem contra-argumentar contra a fé, né? Dizer que a fé é uma coisa errada, que Deus não existe, que Deus é uma fábula, que Cristo é uma fábula. Você, por meio desses recursos que nós apresentaremos e outros recursos que você vai poder estudar ao longo da vida, você terá condições de discutir de forma intelectual, de forma racional e provar que o que aquela pessoa está dizendo contra a fé, aquilo de fato não é verídico, aquilo é uma inverdade. Então a segunda função da apologética é a defesa. A terceira função da apologética chama-se refutação, né? Você vai refutar falsos ensinos, né? Você vai refutar falsos ensinos. Por exemplo, no início da igreja cristã, aproximadamente no século III, saiu lá uma heresia, né, de que Cristo, ele não tinha a divindade de Deus, né? Ele não possuía os mesmos atributos divinos de Deus. E a Bíblia fala que Cristo, ele é semelhante ao Pai, em poder, glória e tempo. Agora deixa eu te perguntar, o que eles acreditavam lá, estavam defendendo, é verdade ou é mentira? Que Jesus não possuía o mesmo poder do Pai? É mentira. Eles são iguais, eles são consubstanciais, né? Eles são iguais. Então a apologética, ela serve para quê? Para refutar os falsos ensinos. Olha, isso não está correto. Não é assim que a Bíblia diz. Portanto, isso não deve ser aplicado. Isso não deve ser ensinado. E a quarta função da apologética, se você quiser anotar, chama-se persuasão. Através dos argumentos que você irá apresentar, você poderá persuadir de maneira lógica e racional a pessoas a crerem na fé. E tem gente que só porque ouve esse nome persuasão, pensa que é uma coisa errada, né? Não pode fazer isso. Mas o tempo inteiro alguém está lhe persuadindo a respeito de alguma coisa, né?
Você, quando o vendedor vai lá na sua casa, né? O vendedor do crediário, aquele povo que passa no meio da rua vendendo panela, vendendo cadeira, né? Aquilo ali é persuasão. Ele vai mostrar o produto dele, vai lhe persuadir a comprar, né? Ele vai, inclusive, tentar colocar uma necessidade dentro da sua cabeça para você comprar o produto dele, né? Isso aí não é nada mais, nada menos do que persuasão, né? Então, a quarta função da apologética é a persuasão. Amém? Tudo entendido até aí? Você deve ter notado que em nenhum momento eu citei uma função chamada ataque. Alguém ouviu isso? Não. A apologética, ela não tem a finalidade de atacar, né? Vocês vão tudo ir para o inferno porque vocês estão fazendo isso. Essa não é a função da apologética. O que diz a apologética cristã? Como nós vínhamos dizendo aí anteriormente. A apologética cristã é a defesa da fé através da razão. É a defesa, é defender a fé e não contra-atacar de maneira deliberada contra outras entidades religiosas ou outros credos religiosos, né? Tem gente que vira um verdadeiro esgrimista, né? Vai estudar a apologética para viver entrando em confusão com os outros, mas a apologética ela não tem essa finalidade. A apologética ela é simplesmente para a defesa. Se você se vê numa situação conflituosa e precisar se defender, aí a apologética ela vai lhe fornecer recursos excelentes para que você faça a sua defesa. E é como dizem alguns boxeadores por aí, né? O melhor ataque é a defesa, né? Então, por isso, você deve aprender a defender a sua fé. Então, vamos lá. Já delimitamos, e agora eu quero apresentar para vocês, de forma bem rápida, grandes nomes da apologética no Brasil e no mundo, né? Eu vou apresentar esses rapazes aqui para vocês, porque depois vocês podem acessar os escritos deles, ou algum vídeo no YouTube, alguma aula que eles ministram, e pode enriquecer ainda mais o seu conhecimento acerca de apologética. Primeiro aqui nós temos o J.K. Chesterton, né? Esse é o nome dele. Segundo, nós temos o Lewis. O Lewis ele é bastante conhecido, né? E uma coisa interessante, olha, o Lewis, ele nasceu em um lar cristão, e quando ele foi para a faculdade, ele abandonou a fé. E ele voltou à fé depois de ler um livro desse cara aqui, ó, do Chesterton, né? Ele saiu da igreja e depois que ele leu um livro do Chesterton, ele falou, rapaz, quer saber? Eu tenho que voltar para a igreja. E ele voltou para o cristianismo e se tornou um dos melhores autores no cunho teológico que existe no mundo, o Lewis, né? Mas depois de ler um livro desse cara aqui, ó, excelente escritor inglês, o Chesterton, né? Ele faz uma escrita tendo com base reflexões filosóficas. Depois nós temos esse cara aqui, muito bom também, o Norman Geisler, que inclusive é o escritor desse livro. Ele faleceu no ano de 2019, mas deixou um importante legado e uma importante contribuição na área de apologética. Agora eu quero trazer uma informação importante aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo isso aqui? PhD. Tem gente que diz o seguinte, olha, você só é crente porque você é burro. Se você tivesse um pouquinho de formação, você não era crente. Olha, esse cara bem aqui é PhD em filosofia. Esse cara bem aqui é PhD em filosofia e professor cátedra da Universidade de Notre Dame. Esse cara bem aqui é PhD em matemática e professor da Universidade de Oxford, uma das universidades mais renomadas do mundo, né? E ele é um excelente apologeta. E esse cara aqui, minha amiga, ele é o terror dos ateus, né? Tem cara que ele chama para debater com ele e o cara não vai, com medo, né? É o PhD em filosofia, William Lane Craig. Ele é o escritor desse livro aqui. É o Apologética Contemporânea. Ninguém tem coragem de debater com Craig. Ele é um trator de esteira, né? Um trator de esteira de Jesus. Ninguém tem coragem de debater com ele. Então ficam aqui esses nomes e vocês podem consultar o trabalho deles. E olhem, uma coisa muito interessante. Eles defendem a fé no âmbito acadêmico, no âmbito científico, né? Porque tem muito apologeta que defende a fé apenas no âmbito teológico. Mas você pode perceber que o âmbito teológico ele precisa de um pouco de fé, né? Ele precisa de um pouco de fé. E quem não tem fé? E quem não quer crer? E quem não acredita na Bíblia? E quem não acredita em Deus, né? Então eu acho muito interessante o trabalho desses caras, porque eles fazem a defesa da fé, né? Eles fazem uma contra-argumentativa contra os ateus dentro do cunho científico. São excelentes escritores. Isso é ótimo. No Brasil nós temos Jonas Madureira. Eu trouxe aqui o Jonas Madureira, né? Ele é um pastor batista, mas ele é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, e ele tem um livro excelente. O nome do livro é Inteligência Humilhada, né? E
um dos capítulos desse livro ele vai destinar para responder parcialmente sobre o problema do mal, Deus e o problema do mal. Seguindo aqui, nós temos o pastor Ezequias Soares, ele é nosso, ele é da Assembleia de Deus, e ele tem um livro muito interessante. O livro dele é o Manual de Apologética, né? Ele traz muitos recursos lá para a defesa da fé através da razão. Esse cara aqui, todo mundo já viu, Novo Tempo, né? Todo mundo já viu aí passando na Novo Tempo, Rodrigo Silva. Esse cara aqui, ele é muito interessante também. Ele é doutor em arqueologia pela Universidade de São Paulo. E ele traz muitas provas existenciais, provas arqueológicas, quase insuperáveis no contexto do ateísmo, né, sobre a existência de Cristo, né? Inclusive ele tem um livro destinado só para isso. Agora eu não me lembro o nome do livro, mas daqui para o final da aula eu lembro. Depois nós temos aqui o Natanael Rinaldi, o pastor Natanael Rinaldi. Dentro da apologética, ele escreve em que sentido? Ele escreve no sentido de refutar as heresias que existem na igreja. Faleceu recentemente. Depois nós temos o pastor Severino Pedro. Ele tem um livro muito interessante, A Doutrina do Pecado é o nome do livro, e ele faz um discorrimento filosófico muito bom sobre a origem do pecado, muito interessante. E por último nós temos aqui o pastor Jamierson Oliveira. Ele escreve muito na área de apologética, mas a sua contribuição mais importante na área de apologética, porque ele foi um dos editores-chefes da Bíblia de Estudo Apologética. Então, esses são grandes nomes da apologética no Brasil. Amém? Pronto, definimos o que é apologética, tudo certo. Agora nós vamos para a parte, uma das partes culminantes da nossa aula, que é tratar sobre a existência de Deus. Deus existe? Sim ou não? Será? Né? Então vamos lá. A existência de Deus. Nós podemos trazer evidências fortíssimas sobre a existência de Deus por meio de 4 argumentos, né, que eu apresentei inicialmente lá no nosso sumário. Primeiro argumento, filosófico. O terceiro argumento, cosmológico. O quarto argumento, o argumento moral. E o quinto, e não menos importante, o argumento biológico, né? Nós podemos oferecer evidências muito fortes da existência de Deus por meio desses 4 argumentos. Sem perca de tempo, vamos para o primeiro deles, que é o argumento filosófico, né? No argumento filosófico, eu trouxe aqui uma reflexão de Aristóteles, né? Aristóteles foi um dos maiores filósofos do mundo, e quase todos os outros filósofos que saíram do seu liceu, né, que era a sua escola de filosofia, foram influenciados pelo trabalho de Aristóteles, né? E sobre a existência de Deus, e não de forma muito diretiva, mas de forma indireta, Aristóteles nos diz uma coisa interessante. Aristóteles criou o que nós chamamos de argumento da causalidade. Em outras palavras, Aristóteles vai dizer o seguinte: olha, tudo que existe foi criado por algo. Nada que existe pode ter sido trazido à existência sem que algo o criasse anteriormente, né? Onde é que está essa citação? Eu acho que isso é mentira, eu acho que isso não existe. Onde é que está essa citação? Essa citação você encontra no trabalho de Aristóteles chamado Metafísica. Esse trabalho ele não foi transcrito por Aristóteles. Por quê? Porque quando esse trabalho ele foi publicado, Aristóteles ele já havia morrido. E a transcrição dos pensamentos, das reflexões de Aristóteles nesse parecer foram transcritos por um discípulo dele chamado Andrônico de Rhodes. Ele era um discípulo de Aristóteles e ele fez questão de transcrever todas as reflexões de Aristóteles e colocar em um único livro, e ele atribuiu o nome desse livro de Metafísica. Então, se você quiser encontrar esse argumento de Aristóteles, está exatamente nesse livro Metafísica. Então, voltando aqui para sintetizar, o que Aristóteles diz? Que tudo que existe foi criado por algo. Tudo que existe foi criado por alguma coisa. Então, Aristóteles, o que ele está dizendo em entrelinhas? Que alguma coisa superior, alguma coisa suprema precisa existir para que ela crie outras coisas que sejam inferiores a ele, né? E ele divide o mundo em causa e efeito. Essa coisa superior seria a causa, e tudo que existe depois dele é chamado de efeito, né? E Aristóteles vai dizer que essas coisas que existem precisam de pelo menos 4 causas. Tudo que existe no mundo precisa de pelo menos 4 causas. Assim disse Aristóteles. A primeira causa aqui, é a causa formal, né? O que o argumento da causa formal diz? Que tudo que existe tem uma forma.
Tudo que existe tem uma forma, ou um modelo. O modelo como a matéria é organizada. Vocês estão vendo esse suporte aqui? Sim? Qual é o formato geométrico dele? Circular, né? Ou cilíndrico, né? Ele é circular e cilíndrico porque está em 3 dimensões, né? Tem altura, comprimento e largura. Então vamos lá. O que Aristóteles diz é o seguinte, olha, aqui está esse púlpito, certo? Se ele tem essa forma circular, se ele tem essa forma cilíndrica, alguém precisou pensar nessa forma cilíndrica, certo? E isso é inteligível, isso é cognoscível ou não? É. Esse púlpito aqui, ele poderia ter essa forma cilíndrica sem que alguém tivesse pensado nisso, nesse formato? Quem está por detrás da criação desse púlpito? Quem está por detrás da criação desse púlpito? Um serralheiro, né? O serralheiro, ele fez o quê? Ele uniu a matéria, né, o ferro, ele uniu a matéria e ele fez um púlpito cilíndrico, né? Então, por detrás da criação do púlpito, existe o quê? Um serralheiro, né, que idealizou o formato geométrico desse púlpito. Então, o que Aristóteles diz é o seguinte, tudo que existe precisa de uma mente anterior que tenha pensado na sua forma. E o nome disso é causa formal. Tudo que existe precisa de uma causa formal. Por que você tem braços? Você já parou para pensar nisso? Por que eu tenho braços e pernas? Né? Alguém um dia pensou no porquê que você deveria ter braços e pernas, né? E isso nós chamamos de causa formal. Por que seu corpo é assim, né? Por que alguns o nariz é mais graudinho, né? E outros o nariz é menor? Por que o nariz de um é mais achatado e o outro é mais fechado, né? Então isso são formas. E o que Aristóteles diz é exatamente isso, de que tudo que existe precisou de alguém que lhe atribuísse uma forma. Seguindo aqui, tudo que existe no mundo precisa de uma causa material, ou seja, precisa de algo que lhe fornecesse a matéria, né? Do que o seu corpo é constituído? De muitas coisas, de peles, ossos, medulas, né? Células, sangue. De tudo isso o seu corpo é constituído. Agora a grande pergunta é, quem forneceu essa matéria para que o seu corpo fosse feito dessa maneira que o seu corpo é? Então Aristóteles ele fazia essa reflexão. Tudo que existe precisa de alguém que previamente deva ter pensado na matéria que aquela coisa deveria ser feita. Por exemplo, por que esse púlpito aqui é de ferro e não de vidro? Por quê? Será por quê? Porque quem fez quis fazer de ferro, né? Se quem fez quisesse fazer de vidro, ele certamente teria feito. Teria usado outra matéria para a construção desse púlpito aqui, mas ele é construído de quê? De ferro. Então tudo que existe precisa de uma causa material, alguém que lhe forneça a matéria. E Aristóteles diz também que tudo que existe precisa de uma causa final. A causa final é a finalidade para a qual alguma coisa é criada, né? Esse púlpito aqui serve para quê? Para apoiar, né? Para apoiar alguma coisa, né? Então alguém que fez esse púlpito, que idealizou, pensou, olha, esse púlpito aqui, ele não é para trocar lâmpada, ele não é para a gente se vestir em cima dele, ele não serve como geladeira, ele serve simplesmente para apoiar Bíblia, livro ou algum papel leve, alguma coisa leve. E quem pensou nisso? Quem construiu esse púlpito aqui, né? Então tudo que existe precisa de uma causa final, ou seja, tudo que existe no mundo precisa de uma finalidade, né? E essa finalidade, ela é recomendada por quem cria essa coisa que existe. E por último, tudo que existe precisa de uma causa eficiente. O que é essa causa eficiente? É o processo que originou essa determinada coisa, né? O processo ou ser que originou essa determinada coisa. Por exemplo, vamos exemplificar biologicamente. Você viria ao mundo sem a presença de um pai e uma mãe e a união dos gametas masculinos e femininos? Você viria ao mundo sem eles? Não, né? Não existe geração espontânea, né? Então você não viria ao mundo sem eles. Então a causa eficiente seria o quê? É quem traz alguma coisa à existência, né? Então Aristóteles dizia, olha, tudo que existe precisou de alguém que ou trouxesse à existência, que trouxesse ele do nada para a existência.
Antes não existia, agora existe. E o nome disso que Aristóteles dá é a causa eficiente. Amém? Então esses são os nossos argumentos filosóficos. Alguma dúvida até aí? Então vamos prosseguir. Aí você pode estar pensando o seguinte: isso vai me servir de alguma coisa? Aprender isso? Vai. Sabe por quê? Porque o ateu, ele pode não querer acreditar na Bíblia, ele pode não querer acreditar em um livro teológico, ele pode duvidar da existência de Deus, mas ele não pode negar a ciência. Porque se ele nega a ciência, ele não pode viver nesse mundo. Porque o mundo ele é regido pela ciência. O mundo ele é regido pela ciência. Então ele pode negar tudo que ele quiser, mas ele não pode negar a ciência, porque a ciência é o quê? É a explicação das causas e do funcionamento do mundo em que nós vivemos. Então a pessoa pode refutar deliberadamente a fé, Deus, a Bíblia, mas ele não pode refutar a ciência, né? Se ele quiser refutar a ciência, uma das coisas que ele precisa abrir mão é abrir mão de ler e escrever, porque ler e escrever é ciência, né? Ler e escrever é ciência. O código, a linguagem é ciência, né? Então ele não pode viver nesse mundo, porque esse mundo ele é regido pela ciência, amém? Vamos seguir aqui para a gente ganhar tempo. O segundo argumento que nós temos, e esse aqui é o melhor que eu acho, né? Tá muito dentro da minha área de formação, é o argumento cosmológico. Dentro do argumento cosmológico, nós temos algumas leis, postulados e descobertas que podem nos dar evidências fantásticas a respeito da existência de Deus. Primeiro argumento, primeira e segunda lei de Newton, né? São duas leis de Newton, não, da termodinâmica, melhor dizendo. A primeira e a segunda lei da termodinâmica, elas foram idealizadas por dois homens, dois cientistas. O primeiro cientista aqui é o Nicolas Leonard Sardis Carnot, e o segundo é o William Thomson, conhecido também como Lord Kelvin. Quem foi que já fez aqui a transformação de temperatura em Kelvin para Celsius, né? No ensino médio todo mundo faz isso, né? Então esse Kelvin que aparece lá é esse cara aqui, ó. O nome de fato dele é William Thomson, e ele recebe esse nome de Lord Kelvin porque ele era Lorde do Condado de Kelvin, né? Ele recebeu esse título nobiliárquico porque a sua família era nobre. O que é que esses caras dizem e o que é que isso tem a ver com fé? É o seguinte: a primeira lei da termodinâmica, a termodinâmica é a área da física que estuda a relação de matéria e energia, né? E o mundo ele não é nada mais nada menos do que isso, de matéria e energia. Você concorda que seu corpo é matéria? Sim, seu corpo é matéria. E a Maria Isabel que você acabou de comer, que ela vai ser transformada no seu organismo, vai fazer você ficar animada aí até meia-noite, é energia ou não é? É energia. Então tudo no mundo é matéria e energia. Tudo no mundo é matéria e energia. E o Nicolas Leonard Sardis Carnot e o William Thomson, eles dizem o seguinte: na primeira lei da termodinâmica, ele diz o seguinte, olha, que a energia permanece constante durante todo o seu processo de uso, chegando a cessar. Para que é que nos serve o argumento cosmológico? O argumento cosmológico, ele serve para refutar a crença científica de que o mundo ele é eterno, né? O mundo ele não é eterno. Os cientistas, eles se escondiam de falar da existência de Deus ou de um ser supremo, porque eles tinham a concepção de que o mundo era eterno. Mas surgiram inúmeras leis na área da mecânica, na área da termodinâmica, na área da física moderna, que comprovam que o mundo ele não é eterno, que o mundo ele teve um começo. E esse começo ele veio do nada. E a primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, olha, um corpo com a determinada energia, conforme ele vai realizando processos, vai chegar um período que essa energia que esse corpo tem vai acabar e ele não será mais capaz de realizar novos processos, né? E é basicamente isso que acontece no mundo todo. Por exemplo, você acabou de lanchar aqui. Você vai se isentar de tomar café amanhã de manhã? Você vai querer tomar café? Com certeza. Por quê? Porque a sua energia corporal ela já acabou. Você passou a noite dormindo e o seu corpo passou a noite fazendo o quê? Queimando energia para manter você vivo, para manter você vivo durante o período do sono. E a primeira e segunda lei da termodinâmica, elas dizem exatamente isso, que não existe nenhum corpo, não existe nenhuma matéria
que seja capaz de manter a sua energia de forma perpétua. Toda matéria, ela vai chegar um dia que, realizando processos, ela vai acabar a sua energia e ela vai morrer. Essa matéria, ela vai morrer. Então, por isso o mundo não pode ser eterno, porque o mundo é o quê? Matéria e energia. O mundo também tem matéria, e essa matéria também tem uma energia, e o mundo está realizando processos o tempo inteiro. Por exemplo, o planeta Terra, ele realiza 2 movimentos no nosso sistema solar. Quem lembra o nome aí? Parabéns. Rotação e translação. Rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo de rotação. Por isso que o nome é rotação, né? Agora, o segundo movimento que a Terra faz é o movimento de translação. Esse sim é em torno do Sol. E por que a Terra precisa fazer esses 2 movimentos? Olha, é o seguinte. Vocês estão vendo na frente dessa garrafa aqui? Sim, né? Se a Terra não rotacionasse, a Terra estaria o tempo todo fazendo isso, ó. Opa! O que isso nos diz? Que o Sol, ele estaria sendo refletido em um único lugar. Mas como o Sol, ele chega em todas as partes da Terra, ele chega como? Porque a Terra, ela faz isso, ó, em torno do Sol. E como a Terra rotaciona em torno do seu eixo de rotação, todos os pontos da Terra, eles são iluminados. Porque a Terra rotaciona e faz translação, que é o movimento em torno do Sol, né? Então, para sintetizar esse primeiro ponto, o mundo não pode ser eterno, por quê? Porque a primeira e segunda lei da termodinâmica dizem que a energia de determinada matéria, ela não pode ser perpétua. Ela tende a se esgotar em um determinado período do tempo. E o mundo, ele é energia e matéria, e disso ninguém pode discutir. Tem gente até agora pensando na minha queda, né? Mas eu não caí. Vamos lá. Rapaz, o negócio não quer passar de jeito nenhum. Passa bem para mim. Vamos ganhar tempo. Não está passando aí também? Pode passar. Ai. O segundo argumento que nós temos aqui: o universo está em expansão. O que isso pode nos dizer a respeito da criação do universo, né? Aproximadamente em 1920, se não me falha a memória, um astrônomo norte-americano chamado Edwin Hubble, ele estava fazendo observações astronômicas no seu laboratório e ele percebeu que, de acordo com as observações que ele fazia, ele percebia que o cosmos, o universo, ele estava se expandindo, e essa expansão, ela partia de um ponto incomum no tempo, né? Ela partia de um pequeno ponto no tempo. E esse pequeno ponto no tempo, que a ciência chama, não é nada mais nada menos do que o dia que Deus disse, haja luz, né? E tudo começa, né? Então, Edwin Hubble, que era um astrônomo inglês, norte-americano, melhor dizendo, ele disse que, através das suas observações astronômicas, ele percebeu que a Terra, ela estava se expandindo de um ponto comum da história. Ou seja, isso nos diz o quê? Tudo que parte de um ponto inicial, esse ponto inicial precisa ter uma origem. Vamos fazer uma rápida exemplificação aqui. Você nasceu desse tamanho? Você não nasceu desse tamanho. Você nasceu, primeiro, você foi gerado como um feto, né? Depois esse feto se transformou num bebê, e com o passar do tempo, com a alimentação adequada, você foi se desenvolvendo, e você se desenvolveu em outro corpo, você deixou o seu corpo e se tornou outra pessoa, ou você se desenvolveu desse corpo que você nasceu? Você se desenvolveu desse corpo que você nasceu. Ou seja, o seu desenvolvimento, a sua expansão foi de um ponto comum no tempo. Esse ponto comum é quem? É você. Um dia você foi pequeno e agora você é grande, porque você expandiu. Agora, para você ter expandido, você precisou primeiro fazer o quê? Nascer. Você concorda que se você não tivesse nascido, você não poderia se expandir? Então, da mesma forma, o universo só está se expandindo porque um dia ele foi criado. Certo? Então, são um dos argumentos dentro da área cosmológica que provam a existência de Deus, porque o universo está em expansão, e melhor, essa expansão, ela não parte de um ponto aleatório, ela parte de um ponto comum, e isso é provado astronomicamente.
Isso aqui não é história de onça, isso aqui é verdade, né? É física. Então vamos lá, continuando. A radiação do Big Bang, né? Vamos lá. Munido do conhecimento do Edwin Hubble, os cientistas, eles já não ficaram mais tão incrédulos, né? Eles começaram a admitir de forma parcial de que o mundo ele teria de fato um evento inicial que teria lhe dado a sua criação. Mas houve uma descoberta ainda mais fascinante do que a do Edwin Hubble, que foi a descoberta feita em 1965, olha o tanto que isso é antigo, em 1965 pelo cientista Arno Penzias e o cientista Robert Wilson. Um dia eles estavam fazendo observações no laboratório de Bell, nos Estados Unidos, e a antena do laboratório detectou uma radiação muito estranha. E eles foram atrás de estudar o que era essa radiação, e a princípio eles pensaram que era um problema na antena, e que aquele problema na antena ele se dava por dejetos de pombos, né, porque tinha muito pombo em cima do laboratório. E de vez em quando os pombos eles queimavam as antenas. Aí eles foram lá, limparam o dejeto dos pombos, mas eles descobriram que aquela oscilação, que aquela perturbação na antena continuava. Eles foram estudar a fundo e eles descobriram que aquilo se tratava de uma radiação que não era igual a nenhuma outra radiação que existia no mundo. Aquela radiação que estava sendo captada pela antena, ela tinha um calor e uma oscilação que não era igual a nenhuma outra radiação que existe no mundo. Aí você pode estar perguntando assim, meu Deus, não estou entendendo nada, né? Mas isso são ondas, né? São ondas de rádio. Por exemplo, o seu carro, ele consegue detectar a rádio, né? Sintonizar na rádio, porque tem uma onda, né? Uma onda se locomovendo de forma eletromagnética, né? E o seu carro, ele tem uma antena que ele consegue fazer o quê? A captação dessa onda. E quando ele faz a captação dessa onda, ele reproduz o que essa onda está trazendo, o conteúdo que essa onda está trazendo, né? E o que essa radiação do Big Bang, né, ou a radiação da explosão criativa inicial nos diz? Que, como eles não descobriram, como eles não conseguiram assimilar essa radiação que eles descobriram no laboratório de Bell a nenhuma outra radiação que existia no mundo, essa radiação ela é única, eles chegaram então à seguinte conclusão, de que essa radiação, essa perturbação, ela só poderia ser de um evento que aconteceu no passado e de uma grande explosão, porque o calor e a oscilação que essa radiação causavam eram muito grandes e não se assemelhavam em nenhum momento a nenhum outro tipo de oscilação que existia. Então essa radiação que foi captada no laboratório de Bell, ela é uma das evidências que nós temos para comprovar a existência de Deus e a criação do universo. Que o universo ele não é produto do acaso, de que o universo ele foi previamente idealizado por alguém. E continuando aqui, essa descoberta que eles fizeram foi uma descoberta tão fascinante que eles ganharam o prêmio Nobel no ano de 1970 por essa descoberta que eles fizeram. E a NASA ficou tão fascinada por essa descoberta que eles montaram um satélite. Esse satélite ele custou 200 milhões de dólares americanos e eles enviaram esse satélite para a Lua para fazer a detecção de forma mais próxima dessa radiação, para entender de fato o que era aquela radiação. E olha que coisa interessante. O satélite ele passou alguns anos em órbita e ele descobriu que essa radiação ela se tratava de uma oscilação e que essa oscilação ela estava interligada a um evento inicial da criação do mundo, né? E de que essa oscilação ela não era uma oscilação aleatória, ela seguia um comportamento fixo, um comportamento padrão, e eles conseguiram comprovar o comportamento matemático dessa oscilação em 100 casas decimais. Então essa oscilação não era uma oscilação qualquer, aconteceu uma explosão aqui no espaço doida e fez uma oscilação bagunçada, ninguém consegue descrever o que é isso. Eles descobriram que essa oscilação ela tinha um comportamento padrão, e independente do tempo de análise, essa oscilação ela não mudava, ela permanecia o tempo todo dentro do padrão. Isso significa o quê? Isso pode significar, inclusive, os mecanismos que Deus usa para manter o universo no seu funcionamento, né? Tudo que funciona precisa seguir um padrão. Se o padrão deixar de existir, a coisa deixa de funcionar, né? Então eles ficaram maravilhados quando fizeram um estudo dessa oscilação que foi
anteriormente descoberta por Arno Penzias e Robert Wilson, porque eles descobriram que essa oscilação ela tinha um comportamento padrão, ela tinha uma padronização, né? E o Dr. Smoot, que era o líder do lançamento do satélite, ele ficou tão maravilhado que ele disse que nenhum ateu poderia refutar um comportamento tão belo quanto o que aquela oscilação tinha, e ele chamou aquela oscilação de digitais do Criador, né? Ele diz, olha, uma coisa dessa, nesse comportamento que não muda, que não varia, que não tem queda energética, mas que permanece, isso só pode ser obra de Deus, né? Ele atribui essa criação dessa oscilação a Deus. Continuando aqui, nós temos a teoria da relatividade geral de Einstein e nós temos a formação e organização do sistema solar. O que Einstein nos ensina, né? Einstein, em 1905, inclusive isso lhe rendeu, não lhe rendeu o prêmio Nobel, mas lhe rendeu grande reconhecimento público. Einstein ele diz o seguinte, ele disse que tempo, matéria e espaço, eles vieram a existir em um único momento do tempo, né? Em um único momento da história. Os três, eles não podem existir de forma desassociadas. Tempo, matéria e energia começaram a existir no mesmo período de tempo. Se você for lá para Gênesis, você vai ver tempo, matéria e energia, tudo no mesmo lugar. Deus disse o seguinte, olha, haja luz, né? Mas para Deus dizer haja luz, Deus precisava estar dentro de um tempo, né? Então Deus disse, dentro do tempo haja luz. Então aí nós já temos tempo e energia, né? Aí Deus disse, olha, em ordens posteriores, né? Faça-se a porção de terra seca. O nome disso aí é o quê? Espaço, né? Então no Gênesis você vai ver o tempo todo tempo, matéria e energia. Eles estão associados. Por quê? Eles começaram a existir em um mesmo período. Eles começaram a existir numa mesma hora, por assim dizer, né? Tempo, matéria e energia. E Albert Einstein ele conseguiu comprovar isso em até 5 casas decimais. Dentro da ciência, em qualquer cálculo matemático que a gente faz, inclusive em prova de engenharia, os professores eles pedem que a gente prove a conta que a gente faz em 3 casas decimais, 3. E a teoria da relatividade geral de Einstein, ela conseguiu ser provada em 5 casas decimais. Einstein provou então que o tempo não pode existir sem a matéria e a matéria não pode existir sem a energia. Eles foram trazidos à existência em um único evento, em um único momento. Amém? E por último, nós temos aqui a organização do nosso sistema solar. Olha que coisa interessante. Eu gosto de transição. Bora lá. Olha como é que o nosso sistema solar é organizado. Todos os planetas do sistema solar, como já diz, né, giram em torno do Sol, né? E em 2014, um físico, inclusive ateu, né, chamado Carl Sagan, é o nome dele, ele diz o seguinte, ele diz que o nosso sistema solar, ele está tão bem organizado que a Terra está a uma distância do Sol capaz de propiciar apenas vida e não destruição, né? Olha que coisa interessante. Você acha que pode haver vida em Mercúrio? O primeiro planeta do sistema solar? Não. Por quê? Porque o nível de radiação solar é muito forte. Nenhuma espécie sobreviveria aos níveis de radiação solar que o Sol provoca. Mas a Terra, ela está em terceiro lugar aqui. E o Carl Sagan, fazendo observações, ele disse que a Terra está a uma distância que o Sol nem é capaz de matar as pessoas, né? Em casos de insolação tem uns que morrem, né? Mas o Sol ele está a uma distância de propiciar vida e não destruição à espécie humana. E só para vocês verem o tanto que isso é interessante, se o Sol ele tivesse a pelo menos 1 quilômetro, a Terra tivesse 1 quilômetro a mais de proximidade do Sol, ninguém estaria vivo. Quem é que faz essa conta? Quem é que diz, olha, vai ser bem aqui, porque se for mais aqui um pouquinho, ninguém escapa. Quem é que faz essa conta? Aquele de Jó, né? Quem é que faz essa conta? Poderia um evento aleatório deixar um planeta a uma distância do Sol, que é a maior fonte de luz, sem que ele fizesse esse cálculo milimetricamente? Não. O nosso sistema solar ele é uma das maiores provas de que Deus existe. Se nós estivéssemos a 1 quilômetro de proximidade a mais do Sol,
nenhum de nós suportaria. A vida humana ela seria extinta da face da Terra, né? Por que não tem vida em Mercúrio? Quente demais. Por que não tem vida em Marte ainda? Por que ninguém conseguiu detectar a vida em Marte? Frio demais. Então o planeta Terra está a uma distância que nem é frio demais e nem é quente demais, mas eu acho que ele não conhecia a Imperatriz, né? Quem falou isso? Mas vamos lá, nem está frio demais e nem está quente demais. Olha, o máximo que o sol pode fazer é deixar você bronzeado, né? Deixar você bronzeado, né? E se você abusar dele, você pode ter uma insolação e morrer, né? Mas se você fizer o uso adequado do sol, ele não será capaz de lhe matar. Inclusive, um dado muito interessante, né? Todo mundo sabe que o sol é um dos maiores provedores de vitamina D, né? Para o corpo humano. Amém? Tudo entendido até aí? Alguma dúvida? Então, esse é o nosso argumento cosmológico. Só para que vocês lembrem, o argumento cosmológico ele é defendido levando-se em conta a primeira e segunda lei da termodinâmica, levando-se em conta que o universo está em expansão e tudo que expande precisa ter vindo de um ponto inicial, levando-se em conta também a radiação do Big Bang, né, que são oscilações que provam um evento, uma grande explosão do começo. Nós temos também as descobertas do COBE, né, da NASA, que é o Cosmic Background Explorer, que foi um satélite enviado para fazer o estudo das oscilações descobertas por Arnold Penzias e Robert Wilson. Nós temos também a teoria da relatividade de Einstein, e por último, e eu acredito que mais importante, e que você vai usar mais na discussão com o seu colega ateu, né, é a organização do sistema solar. Amém? Alguma dúvida até aí? Tudo certo? Gente, o assunto realmente não é fácil. E assim como escatologia, deixa a gente assim meio, né, confuso. Mas eu espero que isso traga muito valor à vida de vocês. Bora lá. Continuando, um outro argumento que prova, que pode ser muito usado para provar a existência de Deus, é o argumento moral. E dentro do argumento moral, nós temos algumas premissas interessantes. A primeira dela é o seguinte, que o ser humano ele tem um padrão de moralidade chamado de moralidade objetiva. O que você entende por certo e errado partiu inicialmente de uma mente superior à sua. Vamos fazer uma rápida simulação aqui. Vamos fazer uma rápida simulação aqui. Se você assassinar uma pessoa aqui no Brasil, isso vai ser entendido como certo ou como errado? Errado. Ok, guarde a resposta. Se você assassinar uma pessoa na China, as pessoas na China entenderão o seu ato como certo ou como errado? Errado. E quem foi que disse para o chinês, e quem foi que disse para o americano, que mora aqui na América, que o assassinato é errado? Quem foi que saiu distribuindo, mente por mente, que isso é errado? Né? Então, filosoficamente, nós temos o quê? Nós temos um padrão de moralidade. E todos os seres humanos, eles seguem esse padrão de moralidade. E eles podem não fazer uso desse padrão de moralidade, mas eles sabem que existe um padrão de moralidade. Por exemplo, vamos voltar num caso que aconteceu recentemente, né? O marginal Lázaro, né? Ele saiu aí assassinando famílias. Eu lhe pergunto, por que ele se escondeu? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo é errado. Ele tinha uma moralidade objetiva que é igual à moralidade das pessoas que estavam perseguindo ele, né? Da equipe que estava perseguindo ele. E por que ele se escondeu? Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Aí ele se esconde. Por quê? Porque havia uma perseguição atrás dele, uma perseguição policial atrás dele, e que acabou capturando, né, para o alívio dos cidadãos de bem. Então, quem é que diz para todo mundo que esse padrão deve ser seguido? Né? Então, um argumento para a existência de Deus, dentro do argumento moral, é exatamente a moralidade objetiva. Porque nós temos um padrão. Os seres humanos, eles seguem um padrão de moralidade. Eles seguem um padrão do que considerar como certo e do que considerar como errado. Né? Esse padrão é um padrão que nós chamamos de moralidade objetiva. Deus é o objeto da nossa moralidade e nós herdamos a moralidade de Deus, por isso que esse padrão está em todo mundo. Né? Nós temos um padrão de moralidade. Segundo, a concepção de certo e errado. Como eu já falei,
nós temos uma moralidade objetiva, e essa moralidade que nós temos, que foi provida de um único ser supremo, que é Deus, cria em nós um padrão do que considerar certo e do que considerar errado, né? Então todo mundo tem esse padrão do que considerar certo e do que considerar errado. E por mais que as pessoas não façam uso desse padrão, mas eles sabem que quando eles não fazem uso desse padrão, eles precisam se esconder, né? Porque eles sabem que a maioria segue esse padrão, e se a maioria encontrar ele, o negócio não vai dar muito certo, né? Então os seres humanos, eles têm um padrão também do que considerar certo e do que considerar errado, né? Esse padrão, ele pode ser visto por todas as pessoas. Você quer fazer uma prova disso? Chegue para qualquer pessoa, depois no meio da rua, sem nunca ter visto ela, e principalmente se ela for descrente, pergunte assim: matar é certo? Ele vai dizer: não, menino, que conversa feia é essa, né? Por quê? Porque existe um padrão de moralidade dentro do ser humano, e esse padrão, ele é responsável, inclusive, por fazer a nossa mente refletir sobre o que é certo e sobre o que é errado. Continuando. A questão da consciência, né? Por que a consciência é uma prova muito boa, uma prova maravilhosa de que Deus existe, né? Porque, diferente dos animais, né, que não possuem capacidade intelectual, o ser humano, ele tem consciência, né? Ele tem consciência dos seus atos, do que ele faz. E uma matéria, ela não pode dar consciência a uma outra matéria, né? Somente um ser supremo pode dar consciência a outro ser que foi criado por ele. Por exemplo, você nunca vai ver uma onça, né, arrependida, né? Rapaz, eu botei quente atrás desse bezerro e peguei ele, o bichinho morreu, né? Porque animais que não possuem intelecto, não possuem raciocínio, eles não têm consciência. A consciência é uma coisa típica do ser humano, né? Outra questão interessante. Isso aqui é só matéria, certo? Esse apontador tem consciência? Tem? Não tem consciência, ele é só matéria, né? A matéria, ela só adquire consciência se essa matéria ganhar um provedor de consciência. Por isso que Deus precisa existir. Porque se nós fôssemos apenas matéria, nós não teríamos consciência, mas nós temos consciência. E todo mundo sabe que matéria por matéria não transmite consciência a outra matéria. Apenas um ser superior pode oferecer e pode prover consciência a outros seres por ele criado. Amém? Continuando aqui, a matéria não transmite informação, né? Inclusive, essa foi uma que eu peguei com o Jessim, que ele leu primeiro do que eu, esse livro aqui do Duncan, né? A matéria, ela não transmite informação, né? Por exemplo, vamos supor que você compre um carro. Aí você comprou o carro, andou muito nele e abusou o carro e quer vender, né? Você nunca vai ver o seu carro que foi vendido para outra pessoa dizendo para o novo comprador, né? Olha, aquele cara era ruim, ele me lavava pouco, né? Sentava os pés em mim, acabava com meus freios, né? Por quê? Porque matéria não transmite informação. A matéria, ela não é capaz de transmitir informação. Outro caso muito interessante que o Jessim citou aqui, na aula dele, na classe Raiz de Jessé, é o exemplo da muriçoca, né? Quando você pega aquela muriçoca que estava fazendo uma serenata no seu ouvido, né? E estrala ela assim no meio da sua mão, né? Por que ela não volta à vida, né? Porque ela é apenas um ser material. Ela não consegue transmitir informação, uma formação criadora, para que ela volte a ter vida, né? Então a matéria por si só, ela não transmite informação. Um ser supremo, ele precisa transmitir informação à matéria para que ela seja capaz de ter intelecto e raciocínio. Seguindo aqui, nós não somos animais altamente evoluídos. A biologia, né, alguns cientistas, melhor dizendo, alguns cientistas ateus, eles dizem o seguinte, que nós conseguimos pensar, nós conseguimos refletir, e nós conseguimos raciocinar, porque nós somos uma espécie de animal que evoluiu muito. E junto com essa evolução, nós aprendemos a refletir e desenvolvemos também a consciência. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se nós fôssemos realmente animais altamente evoluídos, que evoluímos muito no decorrer do tempo,
essa nossa evolução explicaria a nossa diferença de gosto? Né? Por exemplo, eu gosto de um tipo de música, o Marcos gosta de outro tipo de música. Quem é capaz de explicar isso? O gosto que ele tem e o gosto que eu tenho, né? Tem gente que diz assim, Deus me livre de usar uma calça daquela cor. Aí quando você fecha o olho tem um vinho com a calça daquela cor, e você diz, meu Deus, como é que a pessoa usa uma calça dessa cor? Gosto. Quem é que consegue explicar o gosto que cada pessoa desenvolve? Então isso prova que nós não somos animais altamente evoluídos. Por quê? Porque se nós fôssemos animais altamente evoluídos, o nosso gosto ele seria um padrão. Nós teríamos evoluído na mesma proporção e os nossos gostos seriam iguais. E possivelmente você estaria vestido igual a pessoa que está do seu lado, porque o gosto seria igual, né? Mas isso explica que nós não somos animais altamente evoluídos, porque nós temos gostos, nós temos peculiaridades, nós temos aptidões diferentes para determinadas coisas. Amém? Aqui no argumento moral, alguma dúvida? Sim, não? Vamos prosseguir. Agora nós vamos para um muito interessante também, que é o argumento biológico, né? O argumento biológico ele é também muito interessante. E eu trouxe aqui alguns dados muito relevantes para vocês, que podem ser utilizados para a defesa da existência de Deus, né? Como criador do ser humano. O primeiro dado que eu trago aqui para vocês é o chamado... Passa bem, por favor. Pronto. É o chamado Projeto Genoma Humano. O que é esse projeto? Esse Projeto Genoma Humano foi uma parceria internacional de pesquisadores, aproximadamente 5.000 pesquisadores de 18 países e 250 laboratórios. E o que foi qual era a finalidade desse projeto, né, dessa pesquisa biológica? Era de fazer o mapeamento do DNA ou da fita de DNA do ser humano. Eles queriam descobrir a sequência de códigos genéticos que haviam na fita de DNA do ser humano, né? E eles descobriram que na fita de DNA, né, no DNA e no RNA, que é o primeiro aqui é o ácido desoxirribonucleico e o segundo aqui é o ácido ribonucleico, né? Eles descobriram com o mapeamento da fita de DNA que o DNA ele tem 4 bases nitrogenadas, né? Que é a adenina, a citosina, a guanina e a timina. E o RNA tem também 4 bases nitrogenadas, né? Há uma linha dentro da apologética que chama design inteligente, que diz que houve um homem, um ser superior que pensou em tudo e que traços da personalidade desse ser criador estão nas suas criaturas, né? Olha que interessante, ó. Quantas bases nitrogenadas cada ácido principal do nosso corpo tem? 4, né? 4 bases nitrogenadas. Você sabe como é que é o nome de Deus em hebraico? Interessante, né? Então a teoria do design inteligente, ou TDI, diz que o Criador criou as coisas e deixou resquícios da sua individualidade e da sua personalidade na sua criação. As bases nitrogenadas são 4. E o nome de Deus tem quantas letras em hebraico? 4, né? Aí alguém diz, isso é só suposição, né? Mas é uma boa teoria, né? Que explica isso. O segundo aqui é o projeto chamado EVA mitocondrial. Esse aqui é fascinante. Esse projeto EVA mitocondrial, o que ele é? Uma pesquisadora da Universidade de Califórnia, a doutora Rebecca Compton, do Departamento de Genética da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Ela fez o quê? Ela pegou 147 indivíduos das 5 populações geográficas do mundo, né, dos 5 continentes, e ela fez o quê? Ela queria descobrir o DNA do mitocôndria, né, de cada um desses indivíduos, dessas 5 populações geográficas do mundo. E ela foi desenvolvendo o estudo e ela chegou a uma conclusão muito interessante, que o DNA mitocondrial de todos os 147 indivíduos estudados, eles eram idênticos, né? Eles eram iguais. E todo mundo sabe que o DNA mitocondrial, ele é herdado de quem? Os alunos de biologia, ele é herdado da mãe. O DNA do seu mitocôndrias é o DNA da sua mãe, que é o DNA da mãe dela, que é o DNA da mãe dela, e até chegar na primeira
mulher da face da terra. Então o que ela descobriu foi o seguinte, que houve uma mulher na face da terra que gerou os seres humanos, que gerou a sua prole, e toda essa prole tem o DNA idêntico. E o nome disso é DNA mitocondrial. Ou seja, todo mundo partiu de uma mulher que nós chamamos de Eva. Por isso que o nome do estudo, é lá nos Estados Unidos, é chamado assim, Eva mitocondrial. O que a Bíblia diz a respeito de Eva, né? E esta será chamada mãe de todos. Mãe de todos. E Deus fez questão de deixar as características de Eva no ser humano, lá no DNA mitocondrial do ser humano. Se você pegar um índio, se você pegar um aborígene, se você pegar um africano, se você pegar um coreano, você vai ver que o DNA mitocondrial deles é idêntico. E isso é herdado da mãe. E todos eles vieram de uma única mãe. Você veio de uma única mãe. Nós somos tudo irmãozão, né? Nós viemos de uma única mãe. O nosso DNA mitocondrial, ele é idêntico. Isso só pode ser Deus, né? Isso tem relação com a Bíblia ou não tem? Tem. Na Bíblia diz, né, que Eva seria chamada mãe de todos. Esse dado aqui também é muito interessante, da composição física do barro e do homem. Em 1920, o cientista chamado Edwin Emery, ele fez um estudo de caracterização da argila. E ele descobriu que na argila e no corpo humano, a argila e o corpo humano divide de forma incomum 16 elementos químicos. Existem 16 elementos químicos que só existem na argila, que estão dentro do corpo humano. Olha que incrível, né? O que Gênesis diz? Que Deus pegou do pó da terra e criou o homem. Na engenharia, tem duas disciplinas, mecânica dos solos 1 e 2, e a gente estuda a composição mineralógica e a gente estuda a granulometria dos solos. E todo estudante de engenharia sabe que o solo de menor finura, para ser mais compreensível, o solo mais fino é a argila. E é da argila que se forma o barro. É da argila que se forma o barro. O que Gênesis diz? Deus pegou do pó da terra. Deus não pegou pedregulho, Deus não pegou areia, Deus não pegou silt, Deus pegou argila. Deus pegou argila para formar o homem, né? Então, esse mapeamento que esse cientista fez, Edwin Emery, ele descobriu que o homem tem em comum com o barro 16 elementos químicos. E como se já não bastasse, 30 anos depois, em 1950, o cientista Kevin Lee Griffin, ele fez um novo mapeamento da argila e ele descobriu que não eram apenas 16, mas 26 elementos em comum. Que o homem tem 26 elementos em comum com a argila. Vou falar que nem os pregadores, né? Quem não deu glória perdeu a oportunidade. É fantástico, amados. A gente se depara com esse tipo de estudo e a gente fica feliz por dentro, né? Por saber que a nossa fé, de fato, ela provém de argumentos muito racionais, né? Para finalizar aqui, para correr, né? O funcionamento do corpo humano. Olha, se nós fôssemos produto do acaso, o seu corpo, ele funcionaria de forma aleatória. Por exemplo, hoje meu braço quis funcionar, foi uma maravilha, trabalhei, limpei a casa, aí no outro dia o braço amanhece paralisado. Aleatoriedade. Pode funcionar e pode não funcionar. Mas nós somos produto de uma criação inteligente e padronizada, que é a criação de Deus. E olha que coisa interessante a respeito do olho humano. Um único órgão, um pequeno órgão que às vezes a gente nem dá tanto valor, né? Mas olha que coisa interessante. O olho humano, né? A parte da íris, a nossa íris, ela possui 256 características que só você tem no mundo. Ninguém mais tem as 256 características que a sua íris, a íris do seu olho, tem. Sabe por que a trave de segurança por optometria é a mais segura do mundo? Porque a optometria sabe, que é uma área da física, que ninguém tem a configuração da íris que o seu olho tem. Por isso que a pessoa chega aqui, bota o olho e o scanner faz a leitura, porque a sua íris não é igual a de ninguém no mundo. A sua íris, ela é única. A sua íris, ela é única. Outro dado interessante aqui, eu achei esse até engraçado, sobre o olho humano, foi comprovado cientificamente de quando você se apaixona, né? Quando você está apaixonado, quando você vê a pessoa digna da sua paixão, o seu olho, ele é capaz de dilatar 40%, né? Ele dilata 40% quando você vê a pessoa. Olha, se você quiser saber se a sua paquera está dando certo, olha aí no olho da gata agora, né?
Estou brincando, mas um estudo científico diz que quando você vê a pessoa que você ama e você está apaixonado por ela, o seu olho é capaz de dilatar 40% da abertura comum que ele tem. Sabe por que existe aquele ditado, fulano de tal está morto de apaixonado? É porque a íris ela fica no mesmo estado de abertura de quando a pessoa está morta. Todo mundo sabe que um dos mecanismos para checar se alguém está morto é ver a abertura da sua íris. Se ela estiver dilatada, aquela pessoa possivelmente ela está morta. Por isso que alguém diz, né? Fulano de tal está morto e apaixonado, né? Porque a abertura da íris ela é igual, né? Quem é que explica uma coisa dessa? Será que isso é obra do acaso? Eu acredito que não, né? Então vamos lá. Esses são então os nossos argumentos biológicos. E por último, códigos genéticos, né? O nosso corpo ele está infinitamente tecido por códigos, né? O nosso corpo ele funciona sobre códigos. Para tudo que acontece no nosso corpo, há um código que a gente chama de código pré-escrito, né? Ele foi formulado por alguém, e nós acreditamos que esse alguém é Deus, né? Quem já teve acesso aqui? Quem é que tem formação na área de computação aqui? Tem alguém? Fez um curso técnico de computação? Pegou na faculdade a disciplina de lógica de programação? Alguém? Não? Só eu? Vamos lá, olha, quando você tem contato com a disciplina chamada lógica de programação, ela diz o seguinte, que o processo ele só funciona se o padrão de codificação ele for perfeito. Se o padrão de codificação tiver algum erro, o processo ele não funciona, né? Então assim é o nosso corpo. O nosso corpo ele tem um padrão de codificação perfeito. Por isso que ele está o tempo todo funcionando. Se você fosse uma obra do acaso, esse código ele não seria padronizado. E como eu falei anteriormente, um dia você poderia funcionar e no outro dia você poderia não funcionar, porque o código ele poderia dar erro. Todo mundo já teve acesso ao computador fazendo alguma coisa e apareceu aquele nome lá, né? Erro 4004, né? Aquilo é o quê? É um erro na descrição do código binário informatizado e faz com que o processo ele não chegue ao final. Então o nosso corpo ele está repleto de códigos genéticos. E é exatamente isso que faz o seu corpo funcionar, né? E esses códigos, eles não seguem um padrão aleatório. Eles seguem um padrão muito bem pensado e previamente elaborado que foi por Deus. Vamos correr aqui que tem muita coisa para ver ainda. Nós vamos ver agora Deus e a problemática do mal, né? Alguém pode ter pensado, de onde o mal veio? Quem criou o mal? Né? Quem é responsável pelo mal? E eu serei, de certa forma, honesto intelectualmente, em lhe dizer de forma prévia, que eu não irei responder na integralidade essa pergunta, né? Por quê? Porque isso exige mais estudo, né? Como o Felipe Mota falou aqui, eu também, Felipe Mota, eu estudo escatologia há 6 anos. 6 anos. E essa já é a 3ª vez que eu ministro a disciplina de apologética. E essa aula aqui não tem nada a ver com a última aula que eu dei. Nada a ver, porque a gente aprende mais. A gente pesquisa mais. A vida ela é um processo de aprendizagem. Então não tem como desmistificar toda a questão da problemática do mal aqui, hoje e agora, faltando 5 minutos para 9 horas, né? Mas eu tentarei ser o mais breve e o mais específico possível. Bora lá. As duas premissas de reflexão. Nós temos o problema intelectual do mal e o problema intelectual do mal. Vou passar bem aqui logo. Nós temos o problema intelectual do mal e o problema sentimental do mal. No problema intelectual, ele se resume a essas 3 perguntas, que são chamadas também de, que são chamadas de trilema de Epicuro, que era um filósofo grego. Ele dizia o seguinte, olha, se Deus é onibenevolente, por que o mal existe? Se Deus é onisciente, por que permitiu o surgimento do mal? E se Deus é todo-poderoso, por que não põe fim imediato ao mal? Então, essa aqui é a questão intelectual do mal, né? É o que faz a sua mente dar o famoso bug, né? Você não sabe responder isso, né? Então isso é o que nós chamamos de problema intelectual do mal. E por último nós temos aqui o problema sentimental do mal, né? Se Deus realmente me ama, por que eu sofro, né? Então isso é o que nós chamamos de problema sentimental do mal. Por quê? Porque isso está ligado aos seus sentimentos, a forma como você enxerga o mundo. Continuando aqui, e uma das proposições filosóficas que eu acho assim, mais interessante para discorrer sobre a origem e o que é de fato mal, é a proposição de Agostinho de Hipona, né?
E tem gente que diz o seguinte, olha, Agostinho de Hipona não tem crédito para falar sobre a origem do mal, porque ele era teólogo. Mas Agostinho de Hipona ele era também professor de lógica e era filósofo, né? Então ninguém pode esquecer da autoridade intelectual que Agostinho de Hipona tinha para falar no âmbito filosófico da coisa, né? Então vamos lá. Agostinho de Hipona ele propõe o seguinte, olha, o mal não é propriamente algo, mas há ausência de algo. O mal como ente não existe, pois não tem substância. Isso foi dito por Agostinho de Hipona. O que ele está querendo dizer? Que o mal ele não é um ser, né? Não é uma entidade. Ele é a ausência de alguma coisa, né? E ele vai dar alguns exemplos para contextualizar isso que ele diz, né? Olha, o ferrugem como sendo a ação do oxigênio no ferro, né? O ferrugem existe? Existe. Mas o que é o ferrugem? Digamos assim, uma perversão do uso natural do ferro. O oxigênio vem, né? Começa a fazer oxirredução no ferro e aquele ferro ele vai se acabando, ele vai sendo destruído pelo oxigênio, né? Mas tem como você dizer assim, eu quero levar 5 kg de ferrugem para casa? Não tem como, porque o ferrugem ele não é uma entidade, ele não é uma substância, ele não é uma matéria, né? Você pode raspar e levar um pouquinho para casa, mas você não pode esperar que ele aumente, né? Como uma planta que você semeia na terra e quer que ela aumente, né? Então o que Agostinho de Hipona ele diz é exatamente isso. E diz mais, né? O buraco na cerca, um exemplo muito engraçado que ele usa no livro dele, né? Não tem como alguém ver uma cerca que tem um buraco e dizer, eu quero levar o buraco para casa. Tem como? Não, só se você levar a cerca junto, né? O buraco ele não existe sem a cerca. Então o que Agostinho de Hipona diz é o seguinte, que o mal não é uma entidade, não é uma substância, mas é a ausência de alguma coisa, né? A ausência daquilo faz com que o que reste seja chamado de mal. Então essa é a perspectiva de Agostinho de Hipona para o mal. E nós temos uma parte aqui muito interessante, que eu chamei de Deus e a possibilidade do mal, né? Nós temos algumas proposições lógicas. Deus não age contra a sua própria lógica. Pense no seguinte, Deus criou o ser humano provido de livre-arbítrio, sim ou não? Sim. Se Deus criou o ser humano tendo a condição de usar o seu livre-arbítrio, Deus teria que permitir que ele tivesse condições de usar o seu livre-arbítrio. E o ser humano usa o seu livre-arbítrio como? Querendo seguir ou querendo se opor à pessoa de Deus. Quando ele quer seguir a Deus, nós chamamos isso de bem. Quando ele se opõe à pessoa de Deus, que é a ausência de Deus, nós chamamos isso de mal. Então, tudo que existe é porque o homem se afastou de Deus, que é o bem absoluto, e como ele se afastou de bem, tudo que ele faz por vontade própria, nós chamamos isso na teologia agostiniana de mal, né? Que é a ausência de comunicação com Deus. Seguindo, se Deus cria seres moralmente livres, eles devem ter liberdade para escolherem o bem absoluto ou não. É exatamente isso que eu falei. Se Deus deu livre-arbítrio, Deus não pode, né? Não é que Deus não possa, mas é que é contra a própria lógica de Deus dar livre-arbítrio para uma pessoa e impedir que essa pessoa use o livre-arbítrio, né? Então o livre-arbítrio ele serviria para o quê? Para se aproximar de Deus ou para se distanciar de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, a teologia agostiniana chama isso de mal. Seguindo aqui, o afastar-se do bem absoluto é uma das causas do mal. Como eu já falei também. Todas as vezes que nós nos afastamos do bem absoluto que é Deus, o que nós estamos praticando é o mal, né? E por último, ninguém pode ser condenado por uma possibilidade, mas sim por um ato. Você pode até achar estranho, mas Deus, ele é criador da possibilidade do mal. Você sabia disso? Deus não é o criador do mal. Deus é o criador da possibilidade do mal. Por quê? Porque Deus criou seres moralmente livres. E Deus sabia que esses seres eles poderiam optar por escolherem a Ele e não escolherem a Ele. Então, se Deus cria seres moralmente livres, Deus é criador da possibilidade do mal. Porque o homem tem a possibilidade de seguir a Deus ou de não seguir a Deus. Deus não é criador do mal, mas Deus é criador da possibilidade do mal. Guarde isso. Não vai sair daqui dizendo que eu disse que Deus é criador do mal, viu? Deus é criador da possibilidade do mal. E uma coisa interessante, ninguém pode ser condenado por possibilidades.
uma pessoa ela só pode ser condenada por um ato, né? Vamos supor aqui o exemplo do Ellison, né? O Ellison pode roubar sim ou não? Pode? Pode roubar sim ou não? Pode. Ele pode escolher, rapaz, hoje deu vontade de roubar, eu quero roubar, né? Possibilidade. Agora eu te pergunto, se o Ellison não chegar a praticar o ato, a efetuar o ato, a consumar o ato, ele pode ser preso? Ele não pode ser condenado, por quê? Porque ele não consumou o ato, não é verdade, Kelly? Ele não, Kelly está advogado, né? Ele não consumou o ato, né? Ele só pode ser condenado se ele fizer o quê? A consumação do ato. Então Deus não pode ser responsável pelo mal, porque Deus não criou, Deus não fez o ato do mal. Deus criou seres que poderiam fazer o mal, e por isso ele não pode ser condenado pelo problema do mal, porque ele em si não praticou o mal. Da mesma forma que alguém não pode ser preso só pela possibilidade de roubar. A polícia passa, rapaz, você pode roubar, não pode? Posso. Pois você vai ser preso? Mas eu não roubei não, mas porque é possível roubar, você tem que ser preso, né? Ninguém pode ser condenado por possibilidades, somente por atos. Vou arrochar aqui para nós terminar. As versões clássicas do sofrimento. Saímos do mal e agora estamos falando sobre o sofrimento, né? O sofrimento, ele tem pelo menos duas causas, né? Ele tem ele é causado pelos males morais, e isso aí é a causa pessoal do problema, né? O homem se afasta do padrão de moralidade que é Deus, começa a agir por sua própria natureza, e conforme ele vai agindo por sua própria natureza, tudo que ele cria para a sociedade é mal, né? Por exemplo, uma pessoa que está perto de Deus sente vontade de assassinar? Porque Deus é o padrão absoluto de bondade. Mas como ele se afastou de Deus, está agindo por conta própria, agora tudo que ele faz é mal. E o sofrimento, ele provém dos males morais, que são a causa pessoal do problema, e provém também dos males naturais, né? Os males naturais são a causa impessoal do problema. Exemplo, um tsunami atingiu determinada cidade. Esse mal, esse sofrimento que está acontecendo lá, é um mal pessoal ou impessoal? Alguém foi o causador desse mal? Não, é um fenômeno natural. Aconteceu uma movimentação de placa tectônica, fez o ajuntamento de águas atingir uma velocidade muito grande, e isso caracterizou um tsunami, o tsunami foi lá e acabou com a cidade. Isso é um mal pessoal? Não, é um mal impessoal. As pessoas não têm nada a ver com esse mal, né? Então, no mundo acontecem pelo menos dois tipos de males que causam sofrimento das pessoas, né? Então, como se pode ver aqui, os dois, os males morais, que são as pessoas que praticam, e os males naturais, que as coisas que ocorrem no mundo, né, que não estão no controle do ser humano, eles dois causam o sofrimento. Amém? Tudo entendido aí na problemática do mal e do sofrimento? Tudo certo? Deus não criou o mal. Deus não criou o mal. Vamos lá. Cristo existiu? Será que o Cristo bíblico existiu? Pela fé, eu digo que sim, né? Mas historicamente, você pode dizer? Vamos lá. Eu quero correr aqui porque eu quero ser pontual que nem meus amigão. Nós temos aqui algumas provas documentais, né? Essas provas documentais, elas foram extraídas desse livro aqui, do Lee Strobel, que é o Em Defesa de Cristo. Contando rapidamente a história desse cara, ele era ateu e ele foi fazer um artigo no jornal que ele trabalhava para provar que Cristo era uma fábula, que Cristo não existia. Ele fez uma pesquisa de aproximadamente 9 anos com arqueólogos, pastores, teólogos, filósofos e cientistas, e ele acabou se convertendo porque ele descobriu que Cristo realmente existiu, né? Então o cara foi refutar a fé e se converteu depois de fazer o estudo, né? O testemunho de vida dele é extraordinário. Então o que é que ele diz? Olha, ele diz o seguinte, que como é que você sabe da existência de alguém que já morreu? Você sabe da existência de alguém que já morreu? Se esse alguém que já morreu, ele tem alguma história guardada de forma verbal ou alguma história guardada de forma escrita, que vai fazer o quê? Que vai perpetuar a vida dessa pessoa. Sabe aquelas histórias que não tem em lugar nenhum, mas só sua avó lhe conta, né? Isso são chamadas de memórias verbais, né? Isso é passado verbalmente. Mas alguma informação que você lê num livro, né? Isso é o quê? Uma memória escrita, né? Essa memória ela vai sendo passada para frente de maneira escrita. E Jesus pode ser provado, né? Como um homem que existiu na face da terra através dos escritos que falam sobre ele. Aí eu já provei para vocês que Deus existe, né? Agora nós já temos fé. Agora nós vamos acreditar na Bíblia, né? Então vamos lá. Olha, as obras mais antigas do mundo são essas, ó. O Anais, né, que foi
postulado por Tácito de Roma, que era um historiador grego. Essa obra ela foi formulada no ano de 112 depois de Cristo, né? E quantos manuscritos existem no mundo, né? Quantos trabalhos feitos por Tácito de Roma existem? Só um, né? Ele era um historiador romano. Depois nós temos aqui a obra de Flávio Josefo. Inclusive eu tenho livros do Flávio Josefo em casa, mas não trouxe, que é o livro Guerra dos Judeus. Ele escreveu esse livro foi finalizado no ano 300 depois de Cristo, e existem nove livros do Flávio Josefo que conta a história das guerras dos judeus contra o Império Romano, né? Dos 9 livros, a matéria não transmite informação, né? Então tem que passar aí. Dos 9 livros do Flávio Josefo, eu tenho 2 lá em casa. E por último ali, o último autor é o Homero, né? Que fez uma das obras mais fascinantes do período grego, que é chamado de Ilíada, né? Essa obra ela foi produzida no ano 800 antes de Cristo, né? Você vai ver que as duas iniciais, elas são produzidas depois de Cristo, né? Mas a Ilíada de Homero, deixa eu apontar aqui, né? Acho que ainda presta para apontar. Mas a Ilíada de Homero, ela foi escrita em 800 antes de Cristo. E tem quantos manuscritos do mundo? Quantas obras dessa? 650 obras. Passando aqui, o Novo Testamento, né? Agora vamos colocar a quantidade de cópias desses livros e a quantidade de cópias do Novo Testamento. O Novo Testamento em grego, o Novo Testamento, volta só mais uma página aí. Isso. O Novo Testamento em grego, ele tem 5.564 cópias, nos primeiros anos da era cristã. No idioma latim, mais de 10.000 cópias. No idioma etíope, mais de 8.000 cópias. Total, 24.000 cópias nos primeiros anos da igreja, né? Então, o que isso tem a ver com a existência de Cristo? Porque esses livros, eles contam de forma síncrona e de forma padronizada sobre um ser chamado Cristo, né? O Novo Testamento, ele fala sobre Cristo, né? E esse livro, apesar das inúmeras cópias que existem, eles têm um padrão e um segmento de descrição exatamente perfeito, né? Eles não, um escreve de um jeito e outro escreve de outro, né? Eles são exatamente perfeitos nos relatos que eles fazem. Pode passar. Então, seguindo aqui, ó. E outra coisa que diz muito a respeito, se um escrito ele é passível de crédito ou não, é o ano da cópia, né? Porque na escrita existe o seguinte: quanto mais distante você fica temporalmente do fato, mais distorção é causada no relato, né? Por exemplo, se eu contar uma história para a irmã Auremita hoje, e se nós voltarmos a conversar sobre essa mesma história 20 dias depois, eu tenho certeza que ela não terá a mesma compreensão e lembrará das mesmas coisas que eu falei para ela. Porque o tempo, ele fez o quê? Ele prejudicou o relato, né? E olha a coisa interessante. A Ilíada de Homero, foi escrita no ano 800, e a cópia do primeiro original da Ilíada de Homero foi escrita no ano 300 depois de Cristo, né? Olha, a cópia original, ano 800 antes de Cristo, e a primeira cópia no ano 300 depois de Cristo. Então, pensa como essa história ficou bagunçada. Ficou um verdadeiro telefone sem fio, né? Falaram manga aqui na ponta e saiu laranja lá na outra, né? Então, isso bagunçou muito o relato, né? Os anais de Tácito de Roma seguem a mesma linhagem, né? Então, vocês podem ver basicamente isso aqui. Então, a Bíblia é diferente deles, né? Olha o ano que o Evangelho de Marcos foi escrito. O Evangelho de Marcos foi escrito no ano 50 depois de Cristo, né? Cristo morreu no ano 33, e no ano 50 já havia a primeira escrita verídica do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de Marcos, e a primeira cópia do Evangelho de Marcos foi feita no ano 60, ou seja, 10 anos após a primeira publicação original. Isso aí dá crédito ou não dá para a escrita? Com certeza dá, né? E quantidade de originais incontáveis, né? Passando aí para frente, pode passar. Para a gente concluir, nós temos também algumas provas científicas de que a Bíblia ela é um livro que faz descrições corretas, e dentro dessas descrições corretas nós podemos acreditar que Cristo também existiu, porque conforme as descrições elas vão sendo validadas cientificamente, nós sabemos que o teor do que está escrito na Bíblia também é validado de forma conjunta. Pode passar.
Pode passar todinho. Olha, houve uma escavação de um sítio arqueológico chamado de Antigo Porto de Pireu. E a Bíblia fala desse porto no Evangelho de Lucas, né? Segundo aqui, a descrição de Lucas a respeito do tetrarca de Lisânias e a inscrição de Tibério de 14 a 37, né? Houve uma inscrição de um historiador romano chamado Tibério, né? O mesmo nome do imperador, e ele fala exatamente de um Lucas que era chamado de evangelista, né? Ou seja, Tibério colocou o nome de Lucas em um dos seus escritos históricos. Pode passar. A comprovação arqueológica de 32 países, 54 cidades e 9 ilhas descritas no Evangelho de Lucas, né? Então, quase tudo que foi descrito no Evangelho de Lucas foi descoberto posteriormente através de escavações arqueológicas. Pode passar. Os pórticos do tanque de Betesda, né, aqueles pórticos que as pessoas levavam as pessoas para serem curadas, eles foram descobertos através de escavações arqueológicas. E a comprovação da cidade de Nazaré, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre a cidade de Nazaré, inclusive Jesus passou parte da sua adolescência lá, né? Então a cidade de Nazaré ela foi comprovada arqueologicamente, pode passar, e a citação de Pedro e João como apóstolos na obra de Flávio Josefo. Dado interessante, Flávio Josefo não era cristão e Flávio Josefo não trabalhava de forma autônoma. Ele trabalhava para descrever os fatos históricos do Império Romano. Então, o que era que ele ia ganhar falando de Pedro e João no escrito dele? Nada, não ia ganhar nada. Mas ele fala porque Pedro e João estavam atuando de forma poderosa, né, realizando milagres, e lá nas obras de Flávio Josefo ele fala, né, olha, existem dois homens, o nome de um é Pedro e o outro nome dele é João, e eles fazem obras milagrosas aqui na região da Judéia. Então isso comprova cientificamente que Cristo existiu. Se Pedro e João existiram, Pedro e João que fala de Cristo, certamente Cristo também existiu. Pode passar? As referências que eu apresentei, pode passar. E eu quero finalizar com o meu trecho preferido da Bíblia. Pode passar. Judas 1:25. Quase ninguém lê esse livro, né? Ele só tem 25 capítulos. A único Deus sábio, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória, majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Então vocês vão me ajudar. Vocês conhecem, amém? Vamos lá? Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Tão forte brilha o sol. E a chuva cai. Amor tão grande assim. Só Cristo tem por mim. Deus é bom pra mim. Diga mais uma vez. Meu Deus é bom pra mim.